Onde eu vou falar da guerra do Iêmen, um tema que é muitas vezes esquecido pela mídia ocidental, uma guerra esquecida que não é abordada pelos meios de imprensa. Aqui você vai entender tudo, o porquê dessa guerra, os motivos do conflito, né, quem está envolvido, né, e vocês, vou dar até um panorama histórico, né. Então se preparem, vamos lá. E deixa de se inscrever no canal, né, Enciclopédia de Atualidades, né, que só tem 38. E também vocês podem dar uma olhada no Amantes da História, que tem 152. Então vamos lá. Sem mais papo furado, vamos pro vídeo. Temos que lembrar que em cada região da Península Arábica existiu o reino de Sabá, né? Em que os comerciantes de Sabá mantiveram os laços com a África durante séculos, apesar de suas embarcações serem rudimentares. Uma das consequências desse vínculo foi a propagação do cristianismo entre os iemenitas a partir do século IV de nossa era, por meio de pregadores etíopes. No ano 30 a.C., o Império Romano já havia dominado o Egito. Tentaram sem êxito estender seu domínio sobre o então reino de Sabá. No século II de nossa era, Ptolomeu começou a se referir a esta área como Arábia Félix, ou Feliz, que Félix em latim é feliz, por causa de sua vegetação, que distinguia-se do resto da Península Arábica, da riqueza como resultado do comércio. No século III, Sabá tinha caído sob a influência dos Himyaritas. Reino Himyarita, uma das seitas de origem hebraica, ou hebreia, que conquistou a hegemonia do sul da Península Arábica, que fixou sua capital em Saná, e estes estabeleceram o judaísmo como religião oficial. Um século depois, os missionários cristãos começaram a chegar no Iêmen. O rei de Himyar começou uma violenta perseguição da comunidade cristã, o que resultou em 525 de nossa era uma intervenção do reino cristão da Abissínia. Na época o rei era o Aksum, o rei da Aksum, Os reis de Aksum falaram grego e haviam se convertido ao cristianismo em 333 de nossa era, estabelecendo as bases tradicionais do futuro reino cristão da Abissínia, da Etiópia, E em 575 de nossa era, o país foi invadido pelo Império Sassânida, que converteu o Iêmen em uma satrápia persa. E na segunda metade do século VII incorporou-se ao Islã. Na década de 630 de nossa era, o primeiro califado muçulmano, o Abaqar, realizou incursões em território do Iêmen, que chegou a dominar por inteiro, unificando assim toda a Península Árabe. Apesar da integração, o território conservou um alto grau de autonomia, governando de fato por pequenas dinastias tribais. Em primeiro momento tiveram sob hegemonia dos Omíadas, que tinham a capital em Damasco, e depois, posteriormente, sob hegemonia dos Abássidas, que tinham capital em Bagdá, O Iêmen passou por um período de quase 3 séculos de conflitos e invasões, perdendo muito de seu esplendor. Nessa época, até a represa de Marib, que era fundamental para a irrigação, ruiu por falta de manutenção. Neste período de crise ocorreram migração para a África e para a parte oriental da península, Então, as turbulências políticas prosseguiram. E no final do século IX, cerca de 897, foi instalado um imamato zaidita,
cujos membros participaram do governo até 1962, quando um golpe militar seguido, né, de proclamação, teve uma guerra civil. Fosse o reino do Iêmen, constituiu então a República Árabe do Iêmen, o Iêmen do Norte, né? De 1173 até 1229, o Iêmen foi redigido pela dinastia egípcia dos Ayyúbidas e até o final do ano de 1450 pelos Resúlidas, período de florescimento artístico, científico e arquitetura e agricultura tiveram grande avanço, né? Então vocês verem aqui que o Iêmen desde a mais remota antiguidade já teve bastante conflito, né? Então, e uma coisa interessante que ele fala aqui, só para ter uma ideia, né? Já tiveram 5 guerras civis anteriores do Iêmen, que ninguém fala também. Eles focam mais nessa guerra atual, né? Já foram 5 guerras no Iêmen. E essa é de 2015, atual. Porém, né? A primeira guerra civil foi de 1962 e 1970. A segunda guerra civil do Iêmen foi em 1979. E a terceira guerra civil foi em 1986. A quarta guerra civil foi em 1994. E a quinta, como já disse, é em 2015 e está perdurando até os dias atuais, né? Temos que ler primeiro, né, a Primavera Árabe, né? E quando eu falo primavera, no sentido de um renascimento político, né? Porque primavera é quando depois do inverno sai e floresce, as flores brotam, né? Aqui na América do Sul não tem neve, essas coisas que na América no hemisfério norte, mas no sentido metafórico de um renascimento, esse sentido de primavera. Então, nós temos que entender primeiro isso, né? Mas apesar disso, né, a mídia ocidental, né, nos dá essa falsa impressão de que foi promovida de forma, digamos, espontânea, né, em 2011, né, sendo o primeiro país, né, começando com o primeiro país do norte da África, foi a Tunísia, né, quando derrubaram o presidente na época Ben Ali, o ditador lá, né, e foi promovida debaixo dos panos, né, por as nações, né, como Estados Unidos, a França, Israel, a Inglaterra, né. E também podemos lembrar do Muammar Gaddafi, né, que foi morto em 2011, né, que era o líder o ditador lá da Líbia, né, que era sem dúvida um benfeitor para o seu povo, e foi morto por causa do dinar ouro, uma nova moeda que não era atrelada ao dólar. A frase de Hillary Clinton, Vini Vini Vinci, a famosa frase latina dita originalmente por Júlio César, quando este, em 47 a.C., venceu na Batalha de Zela contra o Reino do Ponto, cuja cidade possuía o mesmo nome, a cidade de Zela, né? E mandou construir um pilar para comemorar sua vitória, né? E o Iêmen atualmente está em sua quinta guerra civil, né? Como falei, é o país mais pobre do mundo árabe, né? 80% da população sem acesso a coisas básicas, né? Como saneamento básico, sofrendo de desnutrição, cólera, com preços de alimentos quadriplicados, né? Em 2004 tivemos o assassinato do Al-Houthi, que os Houthis é o nome de uma dessas duas facções, né, que lutam no Iêmen, né? Até 1967, o Iêmen era colônia britânica, né? O Iêmen do Sul, né? Mas conseguiu sua independência, porque o Iêmen tem o Iêmen do Norte e o Iêmen do Sul. Então, o Iêmen do Norte ele se tornou independente do Império Otomano em 1918. O Iêmen do Sul se tornou independente da Inglaterra, do Reino Unido, só em 67. Então, temos que lembrar também que o Iêmen foi colônia do Império Britânico, né?
Então, Império Otomano, desculpa, do Império Britânico e do Império Otomano, né? Perdão. E conseguiu sua independência, né? E ficou dividido entre Iêmen do Norte, de caráter capitalista e apoiado pela Arábia Saudita, Estados Unidos, e Iêmen do Sul, de caráter comunista e apoiado pela antiga União Soviética, né? Mas quando chegou em 1990, o país se unifica e adota o sistema capitalista. O país possui dois ramos, né? O islamismo, né? Porque teve lá o domínio dos sarracenos, dos árabes, eles acabaram dominando, né? Influenciando, né? Toda a religião islâmica, né? Então, o islamismo persiste até hoje, né? Se dividem em dois ramos, os sunitas e os xiitas, né? Em 2011, o Abdullah Saleh é deposto e assume seu vice, né? O Mansur al-Hadi, que é sunita, né? E é de direita, que vai iniciar uma forte aproximação com os Estados Unidos, né? Lembrando que a capital do Iêmen é Sanaã e a cidade portuária mais importante é Aden, fica no sul do país, né? Acho que foi em 2014, 2015 que a capital do governo mandaram transferir a capital do governo, né? Provisoriamente para Aden, né? Porque ele foi deposto, né? E, e faz também fronteira leste com Oman, né? Cuja capital é Mascate. E ao norte temos a Arábia Saudita, com capital em Riad. Então, tem sempre uma crise de refugiados, né? Que eles têm que atravessar a Arábia Saudita, eles vão pro Egito, pra Jordânia, pro Líbano, né? E muitas vezes os sauditas não querem que esses refugiados atravessem o território da Arábia Saudita, né? Eles. E temos que lembrar também é, que eles lideram o ataque à Arábia Saudita, né? Contra os Eminitas, né? E é uma monarquia a Arábia Saudita. Está sendo uma espécie de mini Vietnã, né? Para eles, né? E ele concedeu terras ao leste do país para a construção de bases militares estadunidenses para operar drones, né? De guerra, né? E o Irã apoia os Houthis, né? Lembrando que o Irã é xiita, então o líder lá é sunita e o Irã é xiita que está apoiando. O Irã e a Rússia, né? Também está apoiando, tá dando os RPGs, né? Então a cadeia de comando lá é. A última decisão é do rei, né? Do rei saudita, né? Então ele tem que tomar a decisão final. Então isso com certeza trazem muito a tomada de decisão final do ataque, né? Então o grupo Harak é um grupo separatista que pede, né, de novo, né, o ressurgimento do Iêmen do Sul, né? Está baseada na parte meridional do país. Ela também opera a Al-Qaeda, né? Eles querem formar a Shura, né? Ou seja, que no alto parlamento do Iêmen tenham representantes do Harak, né? Ou seja, do Iêmen do Sul, representantes xiitas e sunitas do Al-Qaeda, né? Então, em 23 de janeiro de 2015, os Houthis tomaram a capital em Sana'a. E ele foge para a Arábia Saudita com forte presença dos Estados Unidos. E retorna ao Iêmen, tenta retomar a capital, né? Porém, ele fracassou, né? O Al-Hadi, né? E foge para a cidade portuária de Aden, né? Aí, em 2016 tiveram a Batalha de Taiz, na cidade de mesmo nome, né? Cidade de Taiz. Uma batalha que foi urbana, né? De caráter urbano, né? Com direito a tiros de metralhadora, tanques de guerra e etc. Outra coisa que podemos falar é que o Iêmen também é próximo do Mar Vermelho e é rota de navios petroleiros, né? O Mar Vermelho fica do Egito, né? Que é um dos países que os iemenitas estão fugindo, né? Do conflito, né? Os que conseguem fugir, né? Ele é... E o Iêmen também é muito rico em petróleo, né?
cheio de recursos naturais, né? Então, o petróleo pode ser um dos motivos dessa guerra, né? Desse conflito, né? A intervenção saudita, né, é composta pela Arábia Saudita, né, que é o país líder, como falei, o Catar, que ficou até 2017, depois se desentendeu com a Arábia Saudita e passou a ajudar o Iêmen, né, o Kuwait, Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, Egito, Jordânia, Marrocos, Senegal e Sudão. Então, e temos já que tem o apoio do Iêmen, né, das forças leais a Abd Rabu al-Haid, né, Estados Unidos, Paquistão, França, Reino Unido, Turquia, Canadá, Austrália, Iêmen, né, quando o Iêmen é o Comitê Revolucionário, né, militantes Houthis, as unidades da Guarda Republicana, né, e tem um apoio do Irã, do Catar e do Hezbollah, né. Então, até a Eritreia tá ajudando, né, no conflito, né, o apoio nos Houthis. Então eles basicamente é difícil que o Iêmen é um terreno muito montanhoso, né? Então o Iêmen, os caras com aqueles RPGs nas mãos, né, que os russos fornecem, aí os tanques ficam passando na rota lá das montanhas, né? Atravessando as montanhas e quando vem um guerrilheiro lá, os guerrilheiros yemenitas só pegam um míssil e destrói, né? Mas eles também há muitos vídeos, né, na internet você pode encontrar os caras tendo os drones, né? Então, realmente é uma guerra que eles estão perdendo, né? Mas que está sendo muito penoso para o Iêmen, né, enfrentar. Então, vamos ver os líderes, né? Os líderes são o rei saudita Mohammed bin Salman, né? Que é é, o Al-Sud, né? O califa Zaid al-Nahyan, líder do Emirados Árabes Unidos e do Egito, né? Presidente Abdul Fattah Khalil, né? Que é do Egito, né? E do Iêmen, Abdul Rabu Mansur. E o outro do lado é o Muhammad Ali al-Houthi, líder dos Houthis e do Comitê Revolucionário, né? Dos Houthis, né? E o Abdul Malik Houthi e Ali Shami, né? São os líderes dos militantes Houthis, né? E das unidades da Guarda Republicana, Ali Abdullah Saleh e Ahmed Ali Saleh. Como eu falei, né? Quanto à guerra, temos a Eritreia que está ajudando, né? Com armas, com muitas essas coisas. O Irã, o Catar, Coreia do Norte, Rússia e Hezbollah, né? São os apoiadores. E tivemos já muitas batalhas ao longo desse percurso, né? Como a de Thaís, que eu já falei, né? Falei Mosha, Lahij e Ad-Dali. Por enquanto, não há previsão para acabar esse conflito, né? Parece que o povo ainda vai sofrer com fome, insegurança alimentar, desnutrição, doenças como cólera, né? Bombardeamentos diários, né? Que os caras fazem, os sauditas, né? Com bombas de fragmentação que a Anistia Internacional condena. Essas bombas são feitas pelos Estados Unidos e também pelo Brasil, né? Nosso país, né? Então a Anistia Internacional condena isso, mas eles continuam fazendo, né? Bombardeiam casas, casamentos. Então fica difícil, né? Porque a revolta deve ser grande, né? Entre eles, né? Toda hora sendo bombardeado pelos sauditas, né? Então, e é uma guerra esquecida pelo Ocidente, né? Em que não vai ser tão facilmente resolvido, né? Então esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês.
nessa guerra esquecida pelo Ocidente. Como eu falei, né? Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Curtem, comentem, compartilhem. Deixa de se inscrever. Forte abraço. Falou!